Recebendo aqui a doutora Ana Queiroz. Doutora, seja bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia. Muito bom ter a senhora aqui para conversar sobre esse tema que é de fundamental importância. Sim. Ainda mais para a gente do interior, né, que muitas vezes a informação não chega. Muitas vezes a informação chega e a pessoa parece que está treinada por um bloqueio. Exato. Né? Parece que tem um bloqueio. Então, seja bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Nerisvaldo? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui hoje, falando um pouquinho sobre a violência contra a mulher, né? Sobre os direitos que a mulher também possui quando sofre a violência. Gostaria de agradecer aos ouvintes da Rádio Nova FM, aos ouvintes do Chapada News, aos colegas que estão nos acompanhando pelo meu Instagram, ao vivo aqui agora. Tá ali, viu, gente? Tem o Instagram no ponto ali. Tá. Aos colegas advogados. Não poderia deixar de agradecer também as minhas companheiras que fazem parte da Comissão dos Direitos de Proteção à Mulher, a qual eu tenho uma honra e um prazer imenso para poder estar aqui hoje representando como presidente, e ao nosso presidente da subseção da OAB daqui de Ceabra, doutor Luzimário Guimarães. Perfeito. Vamos entrar no tema sensível, e eu quero convidar a você que, não tô tendo, Nerisvaldo, tal pessoa passa por essa situação, mas é uma hora que ela não pode acompanhar, ou, né, que a pessoa tá aí do lado e não pode ouvir junto. A gente vai deixar esse material gravado, guardadinho, para que você possa acompanhar, tá? Então, vai ficar à sua disposição, tanto na nossa rede social, ali no nosso canal do YouTube, como também no Instagram. Doutora, quais são os direitos que a mulher possui quando ela é vítima de violência? Hoje, ultimamente, a gente percebe que esse tema ele tem sido falado com mais facilidade, devido, é claro, ao fato que aconteceu com a Maria da Penha, que repercutiu, graças a Deus, repercutiu em todo o Brasil. Sim. Né? E a gente começa a ter essas informações mais de perto, que antigamente não era. Exato. A gente tem um país machista. Muito. E há anos atrás, o que está ruim hoje no machismo era pior ainda. Com certeza. Né? Então vamos já trazer para a mulher de uma forma simples, vou lhe pedir a gente não conversou sobre isso, porque o nosso público, a gente tem uma grande maioria que é simples, para ficar didático e fácil de se entender. Claro. Sobre essa questão do direito dessa mulher que é vítima da violência diariamente. Nerisvaldo, nós hoje em dia temos algumas leis que protegem a mulher em situação de violência, né? A Lei Maria da Penha, ela é a lei mais conhecida e mais utilizada, mas não existe só a Lei Maria da Penha que protege a mulher. Existem outras, como por exemplo a Lei Carolina Dickmann, tá? Que tornou crime a invasão de aparelhos digitais para obtenções de materiais sem o consentimento da vítima. Eu vou né? querer entender essa Lei Carolina Dickmann daqui a pouco, tá? Tá, então certo. Vamos trazer essa sequência, como é o assunto do momento, apesar que não é muita realidade de quem está lá no fundo, no interior, mas é a realidade de muitos que estão aqui no centro. Pois não, doutora? Eu vou precisar falar um pouco de forma mais superficial, Fica porque vontade, o assunto é um assunto muito denso, é um assunto muito complexo. E a gente pode até né? marcar um podcast, né? Para trazer, seria que a gente ótimo. vai ter, tem mais tempo para tratar Exatamente. sobre isso. Então, além da lei Maria da Penha, lei da Carolina Dickmann, temos a lei do Minuto Seguinte, que oferece garantias às vítimas de violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico e social, exames preventivos e informações sobre os seus direitos. Temos a lei também... A lei do Minuto Seguinte. Não tem como, doutor. Eu ia dar... explica pra gente como ela funciona. Traz um exemplo bem raso para que as pessoas possam entender. Tá num evento, numa festa, aí me acontece tal. Acontece uma situação de violência, geralmente de violência sexual, né? Ou violência física, mas geralmente de violência sexual, um caso de estupro, por exemplo. E aí essa vítima, ela está protegida pela lei do Minuto Seguinte. É uma lei que foi criada em 2013, já tem bastante tempo, já tem 11 anos essa lei, e ela é resguardado o direito de ter todo uma proteção, um cuidado médico na sequência dessa violação, né? Do cometimento dessa violência. A lei veio para dessa rapidez, né? Exatamente. Pra adiantar o processo, coisa que demorava muito tempo, desgastava muito a vítima, principalmente no interior, né? Ficava aquela situação, às vezes até tinha que te retirar, mas a lei ela foi criada para adiantar o processo. Para adiantar o processo, para quando ela chegue, por exemplo, num posto de saúde, no hospital, ela relate... Isso é prioridade. Isso é prioridade. Perfeito, é isso que eu queria
queria entender. Pois não, continuando. Continuando, temos também a Lei Joana Maranhão, né, que a Lei Joana Maranhão, ela alterou os prazos quanto à prescrição de crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes. A prescrição passou a valer após a vítima completar 18 anos e ampliou esse prazo para 20 anos de prescrição. Então, Nerisvaldo, antigamente poderia acontecer uma situação de abuso sexual infantil e muitas vezes quando essa garota crescia e resolvia, então, denunciar o crime já estava prescrito, né? Então, hoje em dia, nós temos essa prerrogativa de que a partir dos 18 anos que começa a contar esse tempo de prescrição, que é de 20 anos. Para né? quem está em casa, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Então, eu moro em casa, estou sendo abusada, estou com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, não entendo, chega aos 13 anos, já começo a sofrer com a situação, chega aos 18 eu entendo tudo o que aconteceu, Exato. Quero ali processar a dívida, torna-se capaz, acusado, a pessoa né? já torna responsável. E aí, prescrevia o crime. Prescrevia, muitas vezes sim. Que absurdo, né? Isso. São fatos que acontecem, que a gente vê que são leis de 2013, que você fala, já tem muito tempo, são mais de 10 anos, Isso. mas é um absurdo. Mas pois não, doutora, continua. Então agora ela tem até os 38 anos, né? Para poder fazer essa denúncia, né? Vamos pensar assim. A partir dos 18 ela tem 20 anos, então ela tem até os 38 anos. Temos também a lei do feminicídio, né, Nerisvaldo, que é uma lei que está sendo também muito utilizada nos dias atuais. É uma lei que também já tem um certo tempo. Ela foi criada em 2015. Eu me lembro como se fosse hoje a criação da lei. Sim. E me recordo que naquele período, não sei se a doutora também vai recordar, porque eu não sei se é do tempo dela, virou piada, né? Pra quê? Feminicídio? Você entendeu? E hoje a gente percebe a importância dessa lei. Inclusive, ela torna o crime de homicídio contra a mulher, na condição de mulher, se for cometida contra uma mulher por ela ser mulher, um crime hediondo. O que eleva muito a pena, né? A pena do crime de feminicídio, ela é de 12 a 30 anos de prisão. Perfeito, doutora. Perfeito. Tá certo? Temos a lei do stalking, que hoje em dia está muito em voga, questões de rede social, questão de passar nudes, como a gente pode falar assim. Você passa uma mulher que passa um nude, por exemplo, para um namorado, na confiança, né, de que aquela pessoa ali vai guardar aquela informação, e aí às vezes ele repassa para os grupos de amigos, divulga em redes sociais. Então nós temos também agora uma lei para proteger a mulher nessa situação, né? Que não tinha. Essa é mais recente. Isso entra também na inteligência artificial? Eu pego o seu rosto e coloco numa mulher, numa modelo que está ali nua, entra aí nessa mesma? Entra. Ela criminaliza a perseguição repetitiva, inclusive de meios digitais, que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e privacidade da vítima. Perfeito. Ela é recente, ela foi de 2021. Muito bem, doutora. O que temos mais? Para fechar aqui, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, porque é a lei que mais é utilizada, como eu falei anteriormente, vamos falar também um pouquinho da lei do assédio. Nerisvaldo, é uma lei muito importante que visa proteger a mulher no seu dia a dia, nos meios de transporte, aquele assédio que é cometido por um agressor. Que era normal, que antigamente vezes, a gente não não sabia. O machismo olhava ali, até a mulher não entendia, porque às vezes crescia ouvindo isso, né? Isso. Achava que era um elogio, muitas vezes, sendo invadida, não passo mais por Exato. aquela rua pela quantidade de elogios que eu recebo. Como é que você não vai passar isso por uma é um rua assédio. Isso é verdade, né? assédio. Pois não. Assédio. Isso contribui também com a cultura do estupro, Nerisvaldo. Por exemplo, a mulher, como é que ela não queria ser estuprada? Se ela saiu de casa com a roupa dessa, um short curto, por exemplo, uma blusa com decote. Tá provocando, né? Ela está numa posição de quê? De vítima. Porém, a sociedade cabeça, né? Tá coloca ela como a culpada de ter sido vitimizada de uma violência. Então, essas são algumas leis que nós podemos falar aqui agora, que tratam também dos direitos da mulher. Mas a lei mais usada, a lei realmente que a gente vê no dia a dia, nas delegacias, dentro de todos os ambientes sociais, é a Lei Maria da Penha, Nerisvaldo. As pessoas podem estar ouvindo a gente e falar, mas antes, quando era processado, quando o marido agredia a esposa, acontecia, mas a lei vem para dar celeridade no processo. Dar prioridade para o processo, que muitas vezes encostava no canto, como a gente falou do país machista que temos, encosta ali no canto, foi isso, tá ligando com essas coisas. Doutora, quais são os tipos de violência que se enquadram na Lei Maria da Penha? Na Lei Maria da Penha. Bom, Nerisvaldo, nós temos aqui a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral.
tá? A Lei Maria da Penha, ela vem para proteger mesmo a mulher. Para proteger a mulher, mas existem alguns requisitos para que ela seja aplicada. Não é qualquer ambiente que ela sofre uma violência e a mulher estará podendo se utilizar da Lei Maria da Penha, por exemplo. Ela tem que acontecer necessariamente dentro do ambiente doméstico, ela precisa também acontecer no âmbito da família ou através de uma relação íntima de afeto. Saindo dessas 3 esferas, aí já não pode ser aplicada a Lei Maria da Penha. Ou seja, aquela mulher que está dentro de casa, que convive com o agressor, ela tem uma certa familiaridade, vamos dizer assim, um parentesco, por afinidade. A secretária do lar, que trabalha todos os dias, e o patrão assedia aquela mulher, aquela funcionária, né? Nós temos aqui questões de filhos que agridem as mães, verbalmente, fisicamente. Então, assim, existem esses 5 tipos de violência, como eu falei: a sexual, a patrimonial, a física, a moral e a psicológica. Porém, elas precisam ocorrer dentro desses 3 ambientes. O namorado contra a namorada, eles não precisam de ter uma coabitação. Basta eles terem uma relação íntima de afeto, inclusive homoafetivo. Exatamente, inclusive homoafetivo. Doutora, para a gente deixar bem claro, neste caso, eu fico preocupado com o entendimento de quem está em casa que tem mais dificuldade. O fato tem que acontecer no seio familiar, ou no seio familiar, ou se tiver uma relação íntima. Claro. Dentro de casa, por exemplo, marido contra a esposa, filha contra o pai. No caso, assim, o agressor, né? Entendi. O agressor tem que ter um vínculo familiar com a vítima, ou coabitar no mesmo lugar, ou seja, morar na mesma casa, ou ainda não coabitar, não morar na mesma casa, mas que tenha uma ligação íntima de afeto, como os namorados, no caso, né? A lei, ela aplica só nessa questão dos homens, doutora? Não, Nerisvaldo, ela pode ser aplicada também contra agressoras mulheres. Como? Por exemplo, como eu falei há pouco, numa relação de homoafetividade, certo? Onde existia uma relação de vulnerabilidade da mulher, ela pode ser aplicada dentro dessas 3 áreas que eu falei aqui agora. Ou seja, uma nora que agride uma sogra, que já tem um problema de saúde, Entendi. Que já é uma pessoa de idade. Sim, ela pode ser enquadrada como, na Lei Maria da Penha, como agressora, e vai ser aplicada as sanções da Lei Maria da Penha contra ela. Pronto, vamos lá para um fato bem prático, para quem está em casa ouvir antes que eu chame intervalo comercial, né? Tá ali o casal, tá tendo um problema o casal, a mulher simples. Sim. Porque tem muita gente que manda mensagem pra gente falando, a lei só funciona para quem é rico. Não, de jeito nenhum. Porque às vezes a mulher não tem condição de sair de casa, o marido pressiona, não respeita, né, esse distanciamento, joga o H porque eu estou indo na casa de minha mãe, Exato. Porque eu estou indo ali na casa do meu filho. Qual seria a mensagem para essas pessoas que passam por esse tipo de situação? Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a qual a Ana Hickman também utilizou, exatamente, a gente percebe que é uma família rica, né? Isso. Tem muito dinheiro. Então fica, além do marido estar reclamando aí para todos os cantos, mas tem recurso. Sim. Para quem não tem condição, doutora, né? Para a pessoa que está em casa agora, que está te ouvindo, eu vou deixar bem prático. Estou ouvindo a doutora Ana, Nerisvaldo. Se eu sair de casa, meu marido ele não tem a renda ali comprovada. Não está na carteira na carteira de trabalho dele o quanto ele recebe. Se eu te largar, mulher, ninguém vai lhe querer. E outra, não tem como comprovar o que eu recebo. Se vier me pedir ajuda, eu vou dar 50 conto, 30 reais. Por quê? Porque não tem como comprovar o quanto eu recebo. Para essa senhora que está nos ouvindo agora, que tem seus 2, 3 filhos... É complicado. Que é desse abusado aí, né? Desse caba. O que é que ela pode ser? Porque cada caso é um caso. Eu sei que a senhora vai me falar isso. Mas de uma forma bem ampla. Que a grande maioria que passa por esse tipo de situação, que às vezes fica na dúvida de ir procurar ou não tem coragem de ir procurar, né, Nerisvaldo? Porque diz que segurar a onda da gente não segura. Sim. Entendeu? Qual seria a mensagem para esse tipo de pessoa? Nerisvaldo, existem várias medidas que podem ser tomadas nesses casos de violência contra a mulher. Essa mulher que está sofrendo violência doméstica, que às vezes elas possuem filhos com esses agressores, elas possuem uma dependência econômica. Muitas vezes elas não podem sair de casa, abandonar toda a família, elas pensam nisso também. E por isso elas continuam naquela situação de violência. Pelos meus filhos. Exatamente. É complicado, não é fácil, sabe? Mas existem muitas redes de apoio que essa mulher pode procurar. Bom, falando primeiramente da medida protetiva, né? A medida protetiva, ela afasta imediatamente
imediatamente o agressor dessa vítima e de seus dependentes. E se o agressor violar a medida protetiva, é importante falar aqui, ele estará cometendo um crime. Ou seja, além do crime que ele já havia cometido contra essa mulher, vamos imaginar que ele agrediu fisicamente essa mulher, ele agredia psicologicamente essa mulher, se for decretada uma medida protetiva contra ele e ele descumprir, essa mulher pode imediatamente comunicar às autoridades policiais e ele ser preso imediatamente. Perfeito. Tá. Eu vou ficar distante, ele sai de casa e eu vou comer como? E o de comer para os meus meninos, como é que vai ser se ele ameaçou, não me dá nada e não tem carteira registrada? Ele tem a obrigação de prestar alimentos a essa mulher e aos seus dependentes. Agora, como é o X da questão? Porque as leis, né, Erisvaldo, infelizmente, elas não têm ainda a complexidade de abarcar todos os problemas que a gente vive na sociedade, né? Ele tem a obrigação de prestar alimentos a essa mulher e ele vai ter que se virar. Então, você está pensando, né? Eu estou pensando como a senhora que está aí passando por essa situação. Sim. Né? E tá aí ouvindo a gente e fala, e aí, como é que vai ficar? Ele tem que dar jeito, mas dá jeito como? Porque ele disse que não vai dar jeito. É um tema complicado, É complicado, né, Erisvaldo? Primeiramente, a gente poderia pensar assim, poxa, como é que eu vou fazer? Mas, gente, na verdade, o primeiro passo a ser dado é afastar essa pessoa. Afastar essa pessoa do seio familiar, é afastar essa pessoa dessa mulher, de seus filhos, porque a partir desse momento, ela poderá ter condições de iniciar uma nova vida. É difícil, não é fácil. Eu tô aqui pensando aqui, afastar aí, vou comer os meninos, vai comer como? É. E a aula, né? E essas coisas, criar 3 filhos, 2 filhos, é difícil, gente. Difícil, e aí quando o pessoal fala, e a senhora vai me convencer aqui, igual as pessoas ligam, não, pra Ana Hickman tá bom, né? Uhum. Que aí vai, fica lá com, do Guedes, né? Que ela tá do Guedes agora. Momento de fofoca, né? Tá lá com Edu Guedes, e eu que não tenho pra onde ir? Quem é que vai ficar comigo com essa situação, com 2, 3 filhos pequenos? E ele ainda chega na minha cara e fala, se me prenderem, tu vai comer como? Uhum. Mas nada paga a paz de uma pessoa, Erisvaldo, porque assim, por pensar assim, que muitas mulheres ainda ficam em situação de violência. Eu estou provocando, viu, doutor? Porque é o pensamento de muitas em casa. Eu sei. E eu estou aqui narrando o que muitas em casa estão pensando. Então, eu falo, me convença, doutora. Eu sou essa mulher que estou passando por essa situação, socorro. Então você precisa buscar ajuda, mulher. Você que está aí em casa, passando por uma situação de violência, que não consegue sair dela por diversas razões, ou por dependência emocional, ou por dependência financeira, ou por possuírem filhos pequenos, vocês têm uma rede de apoio que podem ajudar vocês nesses momentos. Temos casas de acolhimento, eu vou passar para vocês aqui agora um site que vocês podem buscar essas informações, que se chama paracadauma.com.br. Nesse site existem vários locais de acolhimento, várias informações úteis que vocês podem buscar para poder ajudar vocês a sair dessa situação que não é uma atitude fácil de ser tomada. Mudança de vida, né? Total. A gente vai adentrar mais nesse assunto, tá? Mulheres de plantão que estão nos acompanhando, até pra gente entender. Aqui em Ceabra tem algum lugar que a gente possa buscar? Aqui em Ceabra tem alguma pessoa que... Eu não tenho um computador em casa, eu não tenho intimidade com a internet. Alguém que possa me auxiliar nesse sentido? Próximo bloco a gente fala mais sobre isso no Jornal do Meio-Dia. Doutora, para as meninas e as mulheres que estão nos acompanhando agora, que passa por esse tipo de violência... Eu ainda não procurei ninguém, ela está acompanhando a gente, não procurei ninguém, ainda não tive coragem. Você falou sobre a questão da rede social, pode ir lá no celular buscar essas informações na rede social. Como é que ela faz? Ela não tem esse acesso à rede social. Para eu ir, eu vou a pé. E eu indo a pé mesmo, vou com medo, porque eu vou escondida. Sim. Ou eu nem posso ir a pé, porque eu tô com os meninos para cuidar e não tem ninguém para ficar cuidando dos meus meninos. Sim. Né? Quais são as possibilidades? Às vezes surge um vizinho que quer ajudar, ou um amigo, uma melhor amiga que quer dar uma força. Qual outra possibilidade, além da rede social, para aquele que é morador de Ceabra, né? A moradora de Ceabra, que passa por esse tipo de situação, uma forma mais fácil, porque eu sei que a rede social é muito fácil, mas nem todos estão conectados a ela. E aí se torna algo muito difícil e quase impossível. O que é que ela deve fazer? Quem está em Ceabra nos ouvindo agora? Aqui em Ceabra é complicado, né, Erisvaldo? Complicado. É complicado porque não existem órgãos para acolher essa mulher que sofre violência. Órgãos especializados, né? Nós podemos buscar o Ministério Público, nós podemos buscar a Defensoria Pública, nós temos aqui a OAB, eu como presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, estou me colocando à disposição de quem precisar conversar comigo lá na nossa sede, lá que se encontra no fórum, certo? Mas, infelizmente, os recursos aqui de Ceabra são bastante escassos. Eu acho importante a gente trazer esse tema
E para você que está nos acompanhando, se a gente fala de Ceará, imagina as outras cidades, né? Imagina aí Ibitiara, Boninal, as outras cidades da região. Porque é um tema que a gente também pode tratar, a gente está no ano eleitoral. É um ótimo assunto para se tratar. Importantíssimo para ser tratado, né? Trazer uma delegacia da mulher para Ceará seria de suma importância, né, Erisvaldo? Porque já seria um órgão direcionado, especializado, né, na questão. Eu conversando com os delegados aqui, da delegacia da Polícia Civil, o que mais ocorre, a maior ocorrência em número é Lei Maria da Penha, né? São as ocorrências... Como é que é? Repete pra gente como é que é. As ocorrências... Aqui em Ceará? Aqui em Ceará, as ocorrências que mais são registradas na Delegacia de Polícia Civil são decorrentes de violência doméstica. Exatamente, a grande maioria. E a gente teve aí os números, né, apresentados, a gente trouxe lá no Chapada News e muita gente assustou. E esses são os números oficiais, mas para aqueles que vão até a delegacia trazer... E tem a maioria que não vai, né? Tem coragem, a maioria não vai. Não vai. Elas têm medo, têm vergonha, têm medo e muitas das vezes elas não querem que o agressor seja preso, sabia? Elas não querem. Arruma uma forma, mas não prenda ele. Então, por isso que teve uma alteração ano passado na Lei Maria da Penha para proteger essa mulher que não quer que o seu agressor seja preso. Porque ela está presa psicologicamente. Isso, ela está presa psicologicamente e por conta dessa dependência emocional, ela tem pena também do agressor, sabia? Então, é só para dar uma bronca, só para dar um aperto nele, mas não prende não. É só para afastar, é só para afastar. Só para dar um jeito nele. Isso não existe, né, doutor? Não, ela pode pedir, em alguns casos, essa medida protetiva de afastamento, mas não necessariamente ela é obrigada a registrar um boletim de ocorrência. Aí, tá vendo? Isso já é um avanço. Mas não são todas as situações de violência doméstica que ela pode... Não precisa chegar ao extremo, então, né? Dá aquele jeitinho, então. Nos crimes de ameaça, a mulher não precisa registrar um boletim de ocorrência, por exemplo. Nos crimes contra a honra, por exemplo, um xingamento, uma ofensa, uma calúnia, uma difamação. Nesses casos, ela pode pedir simplesmente a medida protetiva e não tem a obrigatoriedade de se registrar um boletim de ocorrência, ou seja, o agressor ele não vai ser submetido a uma ação criminal. Ai, Jesus, quando eu lembro que... Você lembra da personagem, doutora? Não sei se você lembra, que era ver como é que era o nosso mundo antigamente, essas questões como eram tratadas. Uma personagem que tinha, como você é do direito e é dessa área, você deve ter estudado sobre isso, né? Mesmo que não lembra da personagem. Eu não vou aqui estar entregando sua idade, mas eu não tenho problema com aquela isso. mulher que fala, eu gosto, né? Que apanhava, levava porrada do marido, uma personagem do Chico Anísio, né? Uhum. E ali era resenha, né? Sim, ele me bate, ele me... Mas eu gosto. Você vê como o tempo mudou, né? Isso nem se pensa mais nos dias de hoje. Doutora, quero agradecer a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço.